Muito bem, vamos continuar aqui, vamos falar aqui do vídeo. Ó, quando eu vi, tinha mais de 92 milhões de visualizações, viu? Vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre a fraude do INSS, que já foi colocado em 6 bilhões, mas se contabilizar todas as 35 mil reclamações e tal, a PF vai apurar um valor aí que chega a 90 bilhões de reais em fraudes. Talvez mais, talvez seja o maior escândalo de corrupção do nosso país. E o que para mim é pior ainda é porque é do dinheiro dos mais vulneráveis, né? É das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, das pessoas que têm menos acesso e menos conhecimento. E quando eu vi o vídeo do Nicolas, achei assim um vídeo muito simples, bem feito, inteligente. Ele segue a linha do que ele estava fazendo também, né, Rodrigo? De outros escândalos. Ele usa a inteligência artificial para envelhecer e falar assim de quando a gente viu a vida já passou e nós chegamos naquele momento que aquilo que a gente precisava é necessário e a gente não tem. E também entendi assim, com essas muitas visualizações, acho que não tem nem 24 horas ainda, ou 24 horas aproximadamente, demonstra um sentimento, acredito, da maioria dos brasileiros, que nós não aguentamos mais impunidade. Mas tá entendendo? Mas a gente não Tá entrando na cabeça do brasileiro? Escolhe. Tá eu entendendo? acho que... Adianta ter views. Eu acho que o brasileiro está infeliz. Se ele vai votar diferente, se isso vai mudar. Mas assim... Não dá para negar, né, o que está acontecendo. Eu espero... E aqui está a minha... Por que eu estou repercutindo essa notícia? Na última vez, ia ter lá a aprovação da lei e a lei foi revogada. Nessa, eles estão querendo empurrar a CPI para debaixo do tapete e ele está falando da CPI. Isso. Espero que tenhamos CPI em uma investigação e algo que de fato aconteça, que isso movimente os nossos parlamentares do Brasil aí, para entender que essa é uma demanda da população, não é simplesmente só algo que está tudo bem. Sim. Como você comentou, né, do último vídeo que o Nicolas fez, no mesmo estilo, assim, no fundo preto e tal, até o pessoal viraliza, né, que tá de calça jeans, chinelo, e fez um vídeo que viralizou em um dia, né? E no último vídeo que ele fez sobre o Pix, deu uma repercussão e cancelaram, né, a mudança que teria da taxação do Pix. E dessa vez também já o pessoal da comunicação da presidência já tá de olho lá, já estão convocando os parlamentares da base da presidência lá para retalhar o vídeo, mas eu acredito que não tem tanto resultado. As pessoas estão insatisfeitas com esse governo, estão insatisfeitas com a corrupção, com tudo que tem visto. Já não é de hoje, né? Esse é o terceiro mandato do Lula. Já teve Petrolão, Mensalão, agora vai ser o escândalo do aposentão, né, que o pessoal tá falando também. E como você também falou, né, tipo, começou com uma história de 6 bilhões de rombo, né, no INSS, e agora tá indo para 90, 219 bilhões, então cada hora tá aumentando. E uma das coisas que eu vi que o deputado Nicolas postou é para quem é aposentado ou quem é idoso, né? Vai no banco, vai no INSS para conferir se tem alguma fraude, né? Então acho que tem dado repercussão e acho que vai dar ainda mais. Vamos ver, vamos esperar as cenas aí dos próximos capítulos. E o pior de tudo, acho que não é nem... Na verdade o pior de tudo é o escândalo, mas ontem à noite foi aprovado o aumento de cadeiras de parlamentares no nosso país. Então tem tanta coisa ruim acontecendo e a preocupação dos nossos parlamentares é aumentar os números de deputados, né? E não é um aumento só, eles falam assim, se eu não me engano, 18 parlamentares aumentaram, mas não é só 18, né? Aumenta verba de gabinete, aumenta assessores, carro viagem. O custo completo de um parlamentar é muita coisa, né? Então acho que os nossos deputados precisavam rever aí o que é a prioridade do nosso país, né? E pautar essa CPI do INSS.
porque não tem... Assim, se precisa ser investigado, qual é o problema, não é? Na época da eleição, quando você se colocava contra e tal, falou, cara, então agora que você perdeu, né, não tá desse lado, então seja a pessoa que tá lá cobrando. E cobrar é para todos, você estando na base ou não do governo, né? Porque, enfim, ele precisa trabalhar por todos. Então, sendo assim, que cobre, que investigue, se tá tendo falhas, se tá tendo isso. Até o Claudemir falou ali sobre fake news, né? Então, se nesse vídeo ou em outro, né? Se isso é fake news, então que se investigue sobre isso, né? E que, para além disso, eu acho que o chamado do vídeo é justamente isso. Então, se tem algum problema, não podemos deixar passar. Então, eu acho que isso é para todo mundo. Também o que me chama a atenção é assim, ó, 6 bilhões a gente já sabe que está no esquema, né? Como é que vai pagar essa conta? A proposta está sendo que o governo pague essa conta, mas o governo não tem dinheiro. Exatamente. Entendeu? O governo pagar significa que nós vamos pagar essa conta. Sim. Agora, quem são os culpados? Qual o capital desses culpados? Quem são, sabe? O cara não tem imóvel, quais são as empresas? Sabe? Porque assim, é fácil falar assim, não, o governo paga a conta. É a coisa mais fácil do mundo, pagar dinheiro pagar a conta com o dinheiro dos outros é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Então assim, não queremos que o governo pague a conta, eu quero que os culpados devolvam o dinheiro. Foi para algum lugar. E para esse lugar que foi, tem que voltar. Exatamente, concordo. E a partir de 2016, né? Então, 2023 começou a sair isso aí, mas desde 2016 que está sendo avaliado, né? E, enfim. E a sensação que dá, assim, é a sensação da impunidade, né? A sensação da impunidade é terrível. Sabe, eu fico pensando assim, sábado eu fui para uma cidade vizinha aqui, Paysandu, e eu tava num mercadinho bem simples lá. Eu tava com meu marido vendo um negócio lá. E aí eu tava esperando ele e observando um senhor no caixa. Era aqueles mercadinhos bem simples de vila, assim, que Paysandu é uma cidade simples, para quem não é daqui, não conhece. É uma cidade aqui, grudada em Maringá. E aí eu vi ele pagando a comprinha dele ali. E aquele dinheirinho na mão dele, que a gente não vê mais dinheiro, né? E ele contava, depois ele contou dinheiro de novo, aí ele colocou a mão no bolso, tirou aquela moedinha, e aí ele contou, aí eu fiquei ali, aquilo ali já encheu meu olho d'água, né? Aí meu marido falou, mas o que foi? Daí eu falei assim, ele tá contando dinheiro, que não vai dar pra compra dele. Sim. Daí meu marido foi lá, conversou com ele, viu quanto deu e pagou o restante. Daí, eu acho que faltava R$20, alguma coisa assim. E ele ficou todo feliz e tal, daí meu marido falou assim, é impossível. Não tem como alguém sobreviver com um salário mínimo. Aí você vem aqui agora, fala uma conta dessa, que seja os 6 bilhões só. Só? Não, se fosse só os 6 bilhões, né? Que é muito mais. É muito desumano. Sim. É muito desumano o que o brasileiro tá passando. Né? A gente fecha os olhos para essas coisas. Sim. Você vai passar num mercadinho desse, vai ver um senhorzinho desse, vai passar reto, porque não é o seu problema. Né? Aí você tá vendo esses 6 bilhões lá, longe, você também vai fechar, não é comigo, né? E a gente não pode mais fechar os olhos para essas coisas. Mas o Martin Luther King Jr., ele falava assim, o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Exato. Para mim, essa frase, ela me ecoa muito nesses momentos, assim, que a gente fica... Será que eu falo? Será que eu não falo? Eu não estou sendo vítima da situação. Tipo assim, não aconteceu comigo, nem com ninguém que eu conheço. Se eu falar, pode me prejudicar. Eu vou me expor, né? Eu não sei vocês, mas em tudo que eu faço, muitas vezes eu estou pensando nisso. Será que isso vai contribuir para o meu propósito? Será que isso não? Será que eu vou me expor à toa ou não? Mas aí eu me lembro assim, né, daquilo que Jesus fazia e que toda a lei bíblica ela preza, que é pelo direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, que eram aquelas pessoas que não tinham direito à terra. Sim. E numa sociedade agrária, se você não tem terra, você não tem como sobreviver. Por isso que a Bíblia fala do estrangeiro. Parece meio estranho assim, mas o estrangeiro não tinha terra, como é que ele vai produzir para sobreviver? Nem a viúva não tinha direito, né? A terra era do homem, o órfão também não. E nessa situação eu vejo que é justamente o mesmo, é um público diferente, mas é o coração desse público em que a Bíblia considera os mais vulneráveis que nós estamos enfrentando esse ataque. E para mim é inaceitável, sabe? Porque para mim, se tivesse lá no meu INSS faltando dinheiro,
beleza, eu vou dar um jeito, não Porque vai... Me não parece vai... que tiraram foi 10, 15 reais de cada um, não é? Isso. Na verdade, Exatamente, eles foi o usavam que pessoas fictícias faltou, também. foi o que faltou que esse homem tava no Entendeu? caixa. 10, 15 E outra reais. coisa sabe? também, gente, quando foi que olhar uma injustiça, um desvio, um furto, você olhar um crime e você querer denunciar isso e fazer com que as coisas sejam avaliadas, isso é lado político. E uma Tipo, eu por que isso tem que ser visto? Então, se eu olho pra uma denúncia de alguém falando sobre determinada coisa, aí a outra pessoa fala, então você é de direita ou você é de esquerda. Tipo assim, Mas o lado político tem que ser olhado na questão do seguinte. As pessoas têm que participar de tudo isso, ver o vídeo do Nicolas, ver o vídeo do outro, ver o que está acontecendo, ver o que aconteceu com o senhorzinho no mercado, ver o desvio. E a pessoa tem que começar a entender de política. Sim. Porque a gente só vai mudar essa realidade na hora que a gente fazer o voto com consciência. E cobrar E os não deputados votar que pelo estão eleitos, coraçãozinho. Olha, inclusive porque aqui eu tô mais emocionada por esse ou por aquele. Olha, inclusive aqui o Claudemir Rodrigues mandou aqui que nós temos que cobrar o nosso Congresso que revogou uma lei que dificultava esse tipo de... não foi o Claudemir. Foi. Isso, essa lei foi sancionada em 2019. Tinha uma lei que ajudava e essa lei foi revogada. Por que foi revogada? Se agora nós percebemos que justamente quando ela foi revogada, o número de denúncias e de reclamações aumentou drasticamente. Então, assim, alguma coisa está muito errada, né, nessa situação. E tirar alguém ali do governo, tirar o chefe do INSS, não muda nada, gente. E outra, é importante dizer também que esse vídeo, ele é só o tema da pauta, né? Até por conta da visualização, o alcance e tudo mais. Mas essas denúncias, o vídeo de ontem, né? Antes de ontem, essas denúncias são de muito tempo. Eu, por exemplo, conheço vítimas disso. Então, assim, não é lado político. A gente tem exercido o papel de cidadão de cobrar. Até o Claudemir de Freitas mandou ali que alguém que é tipo assim, que é contra o governo, né, também recebeu, parece que é algo assim, né, também recebeu propina e tudo mais em relação a isso. Independente que as pessoas... Eu quero que todos que receberam devolvam, vão presos e pagam por isso. O que eu acho que dentro de uma CPI... Exatamente. Quem quer. E que eu acho que dentro de uma CPI, que é o que as pessoas estão pedindo, isso pode ser avaliado. Então, que todos que estejam envolvidos nisso precisam pagar por isso. Então, independente, gente, tá todo mundo no mesmo barco, caminhando pro mesmo lugar. E é muito importante isso que a gente falou de cobrar os deputados, porque muitas vezes a gente vê... o problema tá lá em Brasília, a gente não tem o que fazer, mas... Cobra o deputado que você votou. Tem um deputado aqui na nossa cidade, na região. Tem também... Eles precisam sentir a pressão também, né? E às vezes a gente pensa, é só deputado. Mas também os vereadores também aprovam um orçamento municipal. Então cobra os seus vereadores, vê o que eles estão fazendo, o que eles estão aprovando. Isso. A gente tem que cobrar todos os políticos, igual vocês falaram, independente de lado. Pra não chegar nisso aí, né, gente? A gente, faz o que é de direito, o que é de dever, né, só no dia da eleição e esquece. As coisas não são assim. Eu só vou aproveitar para trazer aqui, eu também conheço, infelizmente, algumas pessoas que passaram por isso, mas também só trazer que, infelizmente, não é só na esfera pública, né? Tenham cuidado também para os ouvintes, às vezes com a iniciativa privada também, e sempre dou essa sugestão, eu trabalho na área. Tente procurar uma pessoa, ou que seja um amigo, alguém mais entendido, de preferência alguém isento, né? Fora ali da instituição financeira, ou seja, lá de onde for, que, né, te ofereçam, ou você queira fazer algum tipo de empréstimo, financiamento, ou sei lá, né? Porque eu tô com um caso assim, que tá lá comigo, que foi fechar um consignado e tá com 7. Apareceu 7 consignados pro cara e tá numa briga, e entra o advogado, judicial, estão querendo fazer uma negociação com o cara, mas aí não precisa nem entrar no, né, enfim. Então, assim, também tenham muito cuidado, porque não, né, isso, infelizmente, tem pessoas ruins em qualquer canto e mexeu com dinheiro, infelizmente. Então, só um toque aí para você que está ouvindo. Tome bastante cuidado, peça opiniões, alguém mais esclarecido na família, algum profissional. Nós, lá onde eu trabalho, a gente dá esse tipo de suporte também, que, infelizmente, é comum em qualquer canto. Querem pegar o aposentado. Muito bem, vamos aqui, ó, rapidão.